tendo um ataque no meio de Paris, sabe então, assim? Esse problema do terrorismo lobo solitário, que aconteceu em Paris, que são pessoas que ou nasceram na França ou em outros países europeus, mas são descendentes de imigrantes de países do norte da África ou do Oriente Médio. Eles estão num limbo de geração. A geração que chegou sobreviveu. A segunda geração é grata por poder estar lá. E a terceira geração não se encontra. Ela não se identifica nem com cá, nem com lá. E aí vem um grupo e fala, olha, vou criar um califado, aí vira real, e aí o cara sente um senso de propósito. Entendi. Aí tem um processo de awakening, que seria o acordar, que é o que a gente chama de o processo de radicalização. Foi feito isso com alguns pilotos dos aviões do 11 de setembro. Um dos pilotos, que era um libanês, ele estudava numa universidade se não me engano, era em Hamburgo, na Alemanha. Tem um filme que chama A Célula de Hamburgo. Eu acho que é Hamburgo, eu tenho quase certeza. E ele não era nem religioso, classe média, não religioso. E devagarzinho tinha um cara lá na universidade, começa a fazer um contato com ele, começa a levar ele para a mesquita, começa a fazer aula, começa a levar ele, começa a mostrar um monte de coisa, começa a explicar um monte de história, com aquela retórica e narrativa que vai voltar ele ao ódio, etc. e tal, e devagarzinho, aí ele vai para o Afeganistão, faz um treinamento, volta, e devagarzinho tem um processo de radicalização. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Isso foi feito com essa ideologia. Você pode fazer isso com outras ideologias também. Isso foi feito com ele, e ele foi e jogou o avião nas torres. E ele era casado. E a mulher dele não sabia. Ela não sabia? Não. Era só mais um dia de trabalho. Não sabia. Ele ligou do aeroporto, ficou em silêncio, desligou e entrou no avião. Não falou nada. Então, assim, existe aqui uma... Cara, que loucura. Então, existe aqui o que a gente chama de awakening, que é esse processo de radicalização, etc. e tal, que vai devagarzinho conquistando. Então, essa galera que está na Europa, os imigrantes, a maioria deles, eles querem isso que a maioria das pessoas no mundo também quer. Ter um trabalho, ter dinheiro, poder comprar comida, ter coisas que possam te dar uma vida minimamente confortável, cuidar dos seus filhos e acabou. E você ter você viver sua vida dessa forma. Existem algumas pessoas que não, que almejam mais, e outras pessoas que almejam também destruir tudo. Eu acho que a Europa pode chegar a enfrentar problemas sérios com o terrorismo no futuro. E aí vai ter uma série de equilíbrios e desequilíbrios que vão acontecer em leis dentro da Europa para fazer com que, ao mesmo tempo que existe um Homeland Security, né, uma segurança nacional interna que evite atentados, uma proteção aos direitos de privacidade e direitos civis da população. Numa democracia, como é que você vai fazer escuta com um cidadão do seu próprio país sem acusação? Uhum. Você tem que ter um motivo. Aí o juiz vai ter que permitir isso. Só que se você tem que escutar um monte de gente, é complicado. Ou você vai fazer isso ilegal, aí você vai fazer uma violação. Então, os serviços secretos podem até fazer violação jurídica dentro do próprio país, sem a polícia saber, ou sem o sistema jurídico saber. Porque muitos países tomam a decisão do seguinte: eu prefiro violar e evitar um atentado do que não violar e gente morrer. Então, vai cada vez ter mais esse dilema. O dilema da onde é a linha tênue entre o direito da democracia e individualidade e proteção de dados jurídicos que cada cidadão goza numa democracia e a proteção do país em si. Então, esses dilemas podem chegar até ao extremo de um